Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula Castilho, sou empresária, influenciadora digital aqui de São José do Rio Preto. E é um prazer, a convite da Informação que Salva, que são os queridos, estar aqui com vocês e com o Dr. Luiz Gustavo Quadros, que é cirurgião do aparelho digestivo. A gente vai tirar algumas dúvidas de vocês em relação à obesidade versus Covid-19. Vamos ver o que o doutor tem para falar com a gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Prazer estar aqui com a Informação que Salva, com você. Prazer imenso. Obrigado. Doutor, fala pra gente, existe realmente uma relação entre Covid-19 e obesidade? Isso é um tema, isso é uma coisa que já tem sido vista desde quando a pandemia chegou na França e no Reino Unido, e é uma associação muito interessante no mau sentido, né, entre a obesidade e o Covid-19. Isso já foi visto na época do H1N1 também. Então, o que foi observado com pesquisas nos Estados Unidos é que até 66% dos pacientes em UTI, principalmente os pacientes jovens, tinham sobrepeso ou obesidade. Essa mesma informação foi checada e foi visualizada em Nova York e também em outro estado americano, onde a incidência, a letalidade foi maior do Covid-19. Havia uma associação da população, uma maior porcentagem da população de pacientes com obesidade. Isso a gente também consegue enxergar aqui no Brasil. Se a gente for observar todos os fatores de risco, é claro que os pacientes idosos são o principal fator de risco, mas se a gente fragmentar isso para a população jovem, a mortalidade da população jovem, boa parte dos pacientes tem sobrepeso ou obesidade. Então hoje a gente consegue já falar que um dos principais, se não o principal fator de risco para a mortalidade de Covid-19 em paciente jovem é a obesidade. Nossa, gente, e tem que se cuidar, né, doutor? Eu acho que a saúde e a alimentação são um primeiro passo aí. Mas e como identificar se eu estou obeso ou não? Se a obesidade já virou uma doença na minha vida? Pois é. A obesidade ela tem que ser tratada como ela é, que é uma doença crônica, progressiva e incurável. Como o diabetes, como a pressão alta. Mas a obesidade ainda tem diversos estigmas, né? Então, é tratada de uma maneira, pela maioria, inclusive de alguns médicos, não como uma doença, e sim como um desvio de comportamento simplesmente. Isso não é uma verdade, há uma diferença muito grande de microbiota, receptores cerebrais, comportamento, essa compulsão que leva a alguns alimentos. Isso não é simplesmente porque a pessoa quer. Existe uma doença instalada ali e que vai desenvolver essa obesidade e que, por consequente, pode desenvolver outros distúrbios metabólicos. A conta que a gente deve fazer se chama Índice de Massa Corporal, ou IMC. Então, se digitar ali Índice de Massa Corporal ou calculadora IMC, a gente consegue chegar nessa continha. Mas a conta é peso dividido por altura ao quadrado. Até 25 é considerado normal, até 30 é considerado sobrepeso, aí já tem que cuidar. Então, pacientes que possuem entre 25 e 30 de índice de massa corporal já apresentam sobrepeso e já necessitam de cuidado. É como tratar de uma doença no seu estágio inicial. A partir de 30 se instala a obesidade, e aí ela vai subindo o seu índice. Então, grau 1 até 35, grau 2 até 40 e assim sucessivamente. Ai, nossa, que excelente dados, né? Na verdade, então, doutor, seria o ideal a pessoa que está se sentindo fora do peso, ou se ela tem alguma dúvida, se ela tem o índice de massa corporal adequado ou não, é procurar, então, um cirurgião do aparelho digestivo como você também, que você também vai poder identificar isso, né? Exatamente. Então, assim, é sempre importante procurar um especialista ou uma clínica especializada em tratamento de obesidade. Porque hoje a gente tem inúmeros tratamentos para o sobrepeso e para a obesidade. Então, até algum tempo atrás se pensava em dieta, alteração de estilo de vida, atividade física ou cirurgia bariátrica, né? Parece que se falava muito dos dois extremos, quer dizer, aquela pessoa que tinha pouco excesso de peso ou aquela pessoa que tinha doença muito avançada, muito excesso de peso, elas tinham opções de tratamento, digamos assim. Esse meio do caminho, quer dizer, o paciente que não tem uma obesidade avançada, ou seja, não tem uma obesidade maior que grau 3, maior que 35 de MC, ou o paciente com sobrepeso, ficava muito restrito ou à cirurgia metabólica ou ao tratamento clínico comportamental. Hoje a gente tem diversos tipos de tratamento, cada vez mais chegam ao mercado medicações adequadas, com resultados cada vez mais satisfatórios para o tratamento do sobrepeso, principalmente, e os tratamentos por endoscopia,
para os pacientes com sobrepeso ou os pacientes com obesidade leve ou os pacientes com obesidade avançada que possuem indicação de cirurgia bariátrica, porém naquele momento não podem fazê-la, seja por uma contraindicação médica ou seja por vontade do paciente. Olha, eu conheço alguém que teve algum problema, eu tenho medo, não estou preparada para realizar uma cirurgia bariátrica nesse momento. Mas, especialmente para os pacientes com obesidade leve ou com sobrepeso, possibilidades como o balão intragástrico ou a gastroplastia endoscópica, que é um tratamento mais recente, podem levar o paciente a uma perda de até 20% do seu peso total, ou seja, um paciente com 80 quilos tem uma perda de peso de cerca de 16 quilos. E é claro, isso associado com uma mudança de estilo de vida, alteração de hábitos alimentares e atividade física, aí sim o paciente pode chegar à perda do seu excesso de peso, normalizar ou melhorar suas condições associadas à obesidade. E lembrar que mesmo quando o peso estiver normalizado, esse paciente ele se encontra ainda com obesidade controlada. E se relaxar da alimentação, se relaxar do estilo de vida, a tendência é ter uma recidiva da sua doença, assim como acontece em qualquer doença crônica. Olha que importante que o doutor está colocando aqui, e eu entendo que as pessoas às vezes pensam no cirurgião do sistema digestivo como só a bariátrica, e ele está me dizendo que não, que hoje existem várias técnicas para vários casos. Então, para você que está se achando obeso ou que está com uma dificuldade aí nesse sentido, procura o Dr. Luiz, ele vai poder identificar qual seria a melhor técnica para ajudar você mesmo, porque a obesidade, ela... de qualquer forma, ela é ruim, mesmo em épocas... agora nós estamos com o Covid, mas ela é ruim de qualquer jeito, em vários casos. Então, procura o Dr. Luiz. Doutor, e nas redes sociais, como que as pessoas te encontram, se elas quiserem saber mais sobre o assunto? Isso, no Instagram nós estamos como @LuizGustavoQuadros, tudo junto, Luiz com Z. Isso. E você também tem o telefone da clínica, né? Sim, o telefone da Kaiser Clínica, 17 3302 4777. Isso, obrigado, doutor.